pontualidade britânica. Vamos ver. Bom dia, Bruna. Jarbins, Cacá. E aí, Jarbas? Ai, ai. Sentido da vida. Bom dia, Fernanda. Bom, então vamos começar, que o assunto ele é extenso. Eu vou meio que passar por cima de algumas ideias, talvez um pouco mais rapidamente. Como a gente conversou no último domingo, e sobre a próxima live, o que seria, e a gente ficou com sentido da vida e motivação. Então, ela vai ser complementar à da semana passada. E ao ser complementar da semana passada, eu vou pedir para alguns de vocês, na medida em que a gente passar por alguns assuntos, se eu tiver um pouco rápido demais, aí também dá para a gente pensar em assistir anterior e complementariamente a de hoje, sentido da vida e motivação. Bom dia, pessoal, vai entrando. Bom, para a gente pensar em motivação, no sentido da vida, na realidade, anteriormente a gente pode pensar em motivação. O que é motivação? É aquilo que leva uma pessoa a se mover. O que leva as pessoas a buscarem alguma coisa? Então, eu vou falar agora um pouquinho de instinto. A gente conversou semana passada sobre isso na parte de compulsões. Então, vamos passar um pouco rápido por cima disso. Instinto é a forma psicológica de funcionar com a qual a gente nasce. Segundo Aristóteles, é buscar prazer e fugir da dor. Então, essa vai ser uma das causas para as pessoas se moverem, para as pessoas se motivarem. E a outra que a gente conversou relativamente menos seria a moral, o sentido da vida, no que se refere a para onde eu vou. Nós teríamos então buscar prazer, fugir da dor, buscar o que é certo e fugir do que é errado. Tá ok. Então essas são as 4 grandes motivações do ser humano. Buscar prazer, fugir da dor, buscar fazer o que é certo, fugir do que é errado. Vamos melhorar um pouquinho essas ideias. Nós não nascemos tendo prazer com uma leitura, a gente não sabe nem ler. Nós não nascemos com a ideia do que é certo e errado, a gente vai desenvolver isso ao longo da vida. Então a moral ela é ensinada, muito do que vai nos dar prazer ou dor vai ser ensinado, vai ser aprendido nas experiências do dia a dia. Então, o sentido da vida seria fazer esses 4 movimentos. Nós poderíamos praticamente desenhá-los como buscar prazer, fugir da dor, tentar fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Eu não vou ficar muito tempo, de repente, aqui no instinto. Se vocês quiserem uma outra ideia para aprofundar, nós podemos aprofundar. Mas eu queria entrar um pouco mais na questão da moral, fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Qual é uma das grandes coisas que eu descobri ao longo da minha vida como terapeuta? Nós, psicólogos, temos o grande privilégio de ouvir o que de fato as pessoas pensam, que de outra forma elas não falariam se estivessem em público. Essa é uma enorme honra poder conhecer as pessoas de fato. Pois bem, dentro disso, o que se descobre é que cada um pensa de uma forma diferente, cada um pensa que está certo e todos têm tantas razões ou justificativas para isso. E o que eu acabei entendendo ao longo do tempo é que não existe a visão universal do que é certo e errado. Nós tendemos até isso. A gente tende a funcionar muitas vezes como os jesuítas que chegavam para o índio e diziam: você está errado, você precisa ser mais civilizado,
O índio olharia e diria, bom, o que é ser civilizado? E o jesuíta diria, é ser como eu. Bom, o seu Deus está errado. Bom, por que o meu Deus está errado? Não, porque o meu Deus está certo, então o teu Deus está errado. Ou os teus deuses, enfim. Então, nós temos essa coisa de tentar impor a nossa moral aos outros. Ora, o que isso tem a ver com o sentido da vida? Absolutamente tudo. Porque se nós pensarmos nos sentidos da vida, são sempre os mesmos quatro. Buscar o que dá prazer, fugir do que dá dor, buscar fazer o que é certo, evitar o errado. Por que o certo e o errado é tão importante? Porque o certo e o errado, a noção de certo e errado vai definir quão boa pessoa, moralmente falando, você é. Digamos que eu tenha como certo a ideia de que trabalhar enobrece o homem, e aí de repente um dia eu me aposento e paro de trabalhar. Ora, se isso acontecer, daqui a pouco eu começo a me sentir menos homem ou menos honrado, porque de alguma forma eu estou deixando de fazer o que um bom homem deveria fazer. Então, vamos diferenciar duas coisas, e aqui talvez vai ser a mais importante de todas. O conceito de liberdade no sentido da vida. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo prático, bem claro. Então, chega uma paciente, 60 e alguns anos de idade, e ela vira para mim e diz, Bayara, minha depressão começou mais ou menos com 50, perto dos 50, e aí fica claro que a depressão começou quando as filhas saíram de casa. O que aconteceu? O sentido da vida dessa mulher era literalmente cuidar das filhas, cuidar do lar. E o dia em que os filhos saíram de casa, ela perdeu o sentido da vida. E aí veio a depressão. Ora, mas esse sentido da vida que era ser mãe, diminui quando os filhos saem de casa. Sim, tem nomes clichês para isso na psicologia. Síndrome do ninho vazio. Mas a verdade é que imagina uma pessoa que ela é educada para pensar que a vida só tem sentido se ela for mãe. Imagina ela não conseguir ser mãe. Ou você só tem sentido na vida, você só tem valor na vida se você for pai. E se você não conseguir ser pai? Ou se você só tem sentido na vida se você estiver trazendo dinheiro para casa. E se eu parar de trazer dinheiro para casa? Então, em grande parte, a questão que fica o tempo inteiro é... Bom, primeiro, o que aconteceria com uma pessoa se ela perdesse o sentido da vida? O que pode acontecer com uma pessoa que... Tudo que ela colocou como sendo certo na vida, tudo que ela colocou como sendo a maneira correta de viver, acontece como um desastre e agora ela não vive mais. Boa parte do que se chama de luto patológico é quando uma mãe ou um pai, ou enfim, poderia obviamente ser irmão ou irmã, cresce com a ideia de que o sentido da vida é o filho e um dia o filho morre. O que acontece? A pessoa vai perder o sentido da vida. Pode ficar apática, pode não saber mais o que fazer com o seu dia a dia. Ah, então ela amava o filho. Ok, até poderia ser que ela amava o filho, que ela amasse o filho, mas eventualmente às vezes é mais do que isso. Era o sentido da vida dela e aí ela teria perdido. Outro exemplo, uma variação bastante comum também. Um homem que o sentido da vida dele é ser um profissional, um diretor de uma multinacional, e um dia ele é compulsoriamente aposentado, lá nos seus 65, 60, 70. E agora ele deixa de ser um bom homem. Por quê? Porque ele não é mais trabalhador. E aí fica fácil uma pessoa que tem essa postura, muitas vezes, desenvolver alcoolismo, por exemplo. Porque não sabe mais o que fazer, acorda e começa a beber. Eu já vi gente de pouco mais de 40 anos de idade que acabou se aposentando e bebeu exageradamente até o final da vida, 20 anos depois. Então, uma das coisas no sentido da vida é o quanto que a pessoa decidiu sobre o sentido da vida que ela possui. E a verdade é que, de uma maneira geral, ela não decidiu muita coisa. A verdade é que, infelizmente, muitas vezes, um dos conceitos básicos da psicologia é verdade que as pessoas reproduzem ao longo da vida que elas aprenderam nos primeiros 14 ou 15 anos de vida.
E quando uma pessoa faz isso, quando ela só reproduz o que ela aprendeu aos 14 ou 15 anos, até os 14 ou 15 anos, fica uma coisa meio complicada. A maioria das pessoas tem sentido da vida que foi enfiado na cabeça delas quando elas tinham 8 anos de idade, 6 anos de idade, 10 anos de idade. Enfiado na cabeça delas. De que maneira se enfia coisas na cabeça de crianças? Bom, basta ver desenhos. Se nós fôssemos assistir os desenhos, se nós fôssemos assistir os brinquedos que as crianças ganham, aquilo vai gerando a disposição para a vida, os prazeres da vida. Imagina uma pessoa que ela nasce e no primeiro dia de idade já tem na porta do berçário ali um bebê com a camiseta do Palmeiras, e agora com o tempo ela é aplaudida quando ela torce para o Palmeiras, ela usa a camiseta do Palmeiras, agora usa a camiseta do Palmeiras, e agora vira um palmeirense fervoroso, e agora está com 17, 18 anos de idade e vai para os jogos de futebol no estádio. E agora, na realidade, é capaz de brigar ou xingar quem não for palmeirense. Isso, Gabi. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vai entrando. Questionar as nossas ideias. A gente tem facilidade de questionar as ideias dos outros. Eu acho isso sempre muito divertido. O quanto que as pessoas têm facilidade de olhar para o outro e dizer, você está errado. Eu nunca me questionei se eu estou errado, mas você está errado com certeza, porque você não pensa como eu. A maioria das pessoas funciona como os jesuítas. Você não é civilizado porque você não acredita no que eu acredito. Você está errado porque você não tem as decisões que eu tenho. Você está errado porque você não gosta do que eu gosto. Porque na realidade eu sou, em grande parte, o centro da sabedoria. Obviamente tudo complicado. Então, o sentido da vida é bem simples. Buscar o que dá prazer, fugir do que tem dor, aí tu desenvolves uma moral, buscar fazer o que é certo, fugir do que dá errado. Por que as pessoas não gostam de fazer o que dá errado, moralmente falando? Porque de uma maneira geral elas começam a se sentir culpadas, uma pessoa culpada se sente mal com ela mesma, porque em grande parte ela está se sentindo vil, baixa. Uma pessoa culpada é aquela que não é uma pessoa nobre, por isso que dói tanto a culpa, por isso que ninguém quer sentir culpa. Enfim, razoável, certo? E aí, Jarbas, sim, julgar é muito fácil, fazer melhor é diferente. A ideia seria, em grande parte, nós aprendermos a questionarmos a nós mesmos, nós entendermos primeiro nós mesmos e nós definirmos o sentido da vida. Tem um filme, Meu Nome Não é Johnny. É um filme de 2000 e pouquinho, acho, por aí. Eu estava com uma ideia que tinha ficado do filme e a frase é mais ou menos assim, nós temos um segundo nascimento no momento em que nós, de fato, olhamos de maneira inteligente para a nossa vida. Claro, essa é uma boa forma de entender, muito boa. A gente pode pensar que, de uma maneira geral, o problema é que nós não somos pessoas livres, no sentido de que nós não questionamos o que nós aprendemos como certo ou errado. Qual é o relacionamento certo, qual é a maneira certa de viver, o que é um bom homem, o que é uma boa mulher, o que é uma boa mãe. Eu fico vendo muitas pessoas julgando com facilidade os seus pais, mas a verdade é que muitas vezes eles não julgam eles mesmos como eles seriam se eles estivessem no lugar dos pais. Quando eu penso em família, eu penso em pizzaria. Quando eu penso em pizzaria, eu penso em chegar numa pizzaria, descobrir o que tem no cardápio e aí pedir o que tem no cardápio. Não, o que a gente faz de uma maneira geral é entrar na pizzaria. Quando a gente pensa em familiares, principalmente em pai ou mãe, a gente chega na pizzaria, senta, não olha o cardápio e diz, eu quero uma picanha. E aí, claro, não tem a picanha, mas a pessoa começa a xingar agora o dono do restaurante porque não tem a picanha. Ora, mas nunca teve a picanha. Mas aí tu fala, bom, mas um pai deveria ser capaz de fazer isso, uma mãe deveria ser capaz de fazer aquilo, e na realidade tu começa a exigir um monte dos teus pais, e aí, de uma maneira geral, eles estão errados. Segundo o próprio ponto de vista, é óbvio, não necessariamente o ponto de vista deles. Então, julgar, aprender a se colocar no lugar do outro, aprender a se questionar, em grande parte a ideia vai ficar exatamente em termos de qual o sentido da vida, e a resposta é relativamente simples, é aquele que você criar.
Ah, sim, Jarvis. Não, tranquilo, é isso mesmo, absolutamente certo. As pessoas gostam de julgar e não admitirem serem julgadas, a maioria, sem a menor dúvida. Exato, né? Então, eu gosto sempre muito de pedir para as pessoas se colocarem no lugar das outras. Ah, o meu pai me batia quando eu era criança. O meu pai era ruim porque ele me batia. Vamos tentar nos colocar no lugar do pai. Vamos tentar entender qual era a dificuldade do pai. O pai, ele muitas vezes estava sob pressão, ele tinha que trabalhar o tempo inteiro, ele ficava com muito medo de não conseguir prover para casa. E aí a criança, quando não estudava, ele achava que ela ia para o mesmo caminho dele, de muito sofrimento, ele não sabia o que fazer com isso, e aí ele dava umas palmadas de vez em quando na criança. Ora, em grande parte, o julgamento a gente vai conseguir fazer na medida que a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa. E esse seria talvez o primeiro ponto antes de julgar, deixa eu entender a outra pessoa. Pois bem, então a motivação e o sentido da vida elas se baseiam essencialmente nas mesmas coisas, certo? Buscar, fazer. É essencialmente isso aqui. Se nós fôssemos colocar o sentido da vida, nós podemos dizer que primeiro, buscar fazer o que é o dá prazer, não fazer o que dá dor. Então, basicamente isso aqui. Já fiquei sabendo que sai estranho. Mas enfim, isso aqui é prazer, está escrito estranho. Isso aqui é dor, tá? E aí o certo e vai contra o errado. Então tá aqui, esses são basicamente os 4 movimentos. Se vocês trabalhassem com vendas, vocês trabalhariam com isso. Se vocês quiserem entender a si mesmos, trabalhem com essas ideias também, pode ajudar bastante. Quando nós entendemos o que dá prazer para cada pessoa, o que dá dor para cada pessoa, o que é certo ou errado segundo cada pessoa. Quando nós entendemos isso, nós de fato entendemos o porquê que cada um se movimenta, porquê cada um busca o que quer. Pois bem, uma outra ideia muito importante sobre buscar o que quer é o quanto a gente mente para nós mesmos. Sem perceber, muitas vezes nós nos enganamos porque acaba sendo mais adequado. Imagina alguém que vira e diz a seguinte frase: eu, no fundo, eu tenho medo de me sentir melhor que as outras pessoas, é por isso que eu não me dedico muito a algumas coisas, porque eu tenho medo de me sentir melhor. Só que na realidade eu tenho medo de fracassar, é por isso que eu não tento direito, é por isso que eu não me dedico a coisa, e quando na realidade não tem a ver com o medo de ser melhor, tem a ver com o medo de fracassar e descobrir que não é tão bom quanto gostaria de ser. Então, muitas vezes a gente tem a verdade e nós temos aquilo que está por trás da verdade. E o que está por trás da verdade, muitas vezes, não é muito moralmente aplaudido, certo? Então, o primeiro ponto, muitas vezes, do sentido da vida é o quanto que nós paramos para pensar sobre o sentido que nós acabamos dando à nossa vida. Então, nós temos basicamente 2 ideias de sentido para a vida. Uma, o sentido da vida no que se refere àquele que a gente aprendeu, que foi nos colocado na cabeça, lá desde os 5 anos de idade, com os brinquedos que nós recebíamos, seja um brinquedo que é um carro de corrida, e aí quanto mais rápido, mais legal, e aí por causa disso eu começo a curtir mais a ideia de carro veloz. Então o sentido da vida agora é meu comprar um carro veloz. Ou o sentido da vida pode ser mãe ou ser pai, com base nas brincadeiras que eu tinha quando criança. Então, isso tudo vai desenvolvendo os conceitos de certo e errado, para onde ir, o que fazer da própria vida. E aí a pessoa olha para isso e, com base nisso, ela direciona toda a vida dela. Qual é o grande problema desse primeiro sentido da vida? É que quando a gente chega, e aqui eu vou abrir um ponto complicado, de uma maneira geral, eu só tenho praticamente realmente um medo, que é de chegar no final da vida e dizer eu desperdicei a minha vida. E como é que eu faço para saber se eu estou desperdiçando a minha vida ou não? É quando eu me pergunto, se eu morresse hoje à noite, se eu morresse amanhã, será que eu poderia dizer para mim mesmo que eu vivi bem? Será que eu me orgulharia da vida que eu tive? Se vocês puderem dizer isso para vocês, sim, eu me orgulharia da minha vida e eu não teria ficado dizendo o tempo inteiro, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Então, vocês estão vivendo bem, vocês estão dando um bom sentido para a vida. Agora, se vocês param para pensar e dizem, bom, se eu morresse hoje à noite, eu ia morrer arrependido, porque eu já deveria ter feito um monte de coisas que eu não fiz,
Está na hora de repensar algumas coisas, certo? Então, por que é importante pensar no sentido da vida? Tem gente que não vai pensar no sentido da vida. Tem gente que não vai dizer, quando que a vida tem sentido, quando que a vida é boa, quando que a vida é bem vivida. Tem gente que nunca vai parar para pensar sobre essas coisas na vida, o que por um lado eu acho ruim para essas pessoas, porque muitas vezes se elas parassem para pensar, elas teriam uma vida mais agradável, viveriam melhor. Tudo bem, tem a parte do trabalho que é pensar, refletir, questionar, descobrir de repente os próprios erros, discutir onde que nós estamos errando. Mas enfim, é real, esse é um aspecto importante. O quanto que a minha vida tem sentido segundo o que eu acho razoável. Então a primeira parte é que o sentido da vida é fiado na nossa cabeça, nos nossos primeiros 12, 15 anos de idade. Talvez até um pouco mais tarde, mas enfim. Então, sentido da vida. Aí tem um momento de segundo do sentido da vida, que esse é mais interessante, ao meu ver, que é quando a gente para questionar do estilo, bom, o que é de fato importante na vida? Vamos pensar o que é de fato importante na vida. E a resposta é muito simples sobre o que é importante. É importante aquilo que você decidir que seja importante. Porque o que é importante para uma pessoa não é para outra, ninguém tem o direito de impor o que acha importante para outra pessoa. Então, em grande parte, vamos questionar a nossa vida. Uma ideia de reflexão. Se eu morresse amanhã, eu estaria bem comigo? Teria vivido bem dentro do que eu acho razoável? Sim. Beleza. Não, bom, o que eu precisaria mudar? Quanto mais nós quisermos mudar a nossa vida, mais pobre a nossa vida tende a ser neste momento. Vamos entender. Digamos que eu pergunte para alguém o que tu queres da tua vida daqui a 3 anos, a pessoa diz, basicamente o que eu tenho hoje. Essa pessoa está quase vivendo já o nirvana hoje. Se tu perguntasse para uma pessoa, bom, como é que tu queres a tua vida daqui a 3 anos, 5 anos, e ela diz, eu quero uma vida muito diferente, e tu fala, nossa, tu deve estar vivendo muito mal, porque tu queres muitas coisas diferentes. Então a busca da diferença muitas vezes representa a pobreza que nós estamos vivendo no presente. Tem pessoas que só sustentam o presente com base naquilo que tende a ser a vida delas. Então, como é que vai ser minha vida no futuro? Então eu imagino minha vida no futuro, e aí a vida que eu vou ter no futuro, em teoria, na realidade acaba sendo aquela que me dá sustento no presente, mas não é mais a vida no presente, é aquilo que eu acho que eu vou viver no futuro. E aí a Karina falando, muita gente vive a vida no modo automático, se deitasse para dormir se perguntado, hoje eu tive o dia que queria ter, foi proveitoso, leve, feliz dentro do razoável. Isso, exatamente isso. A ideia é sempre essa. Tem 2 tipos de questionamento que eu acho muito importantes na vida. E elas praticamente direcionam o quão bem nós estamos vivendo. Um é o direcionamento do que eu chamo de perguntas macro e outro das perguntas micro. O que é uma pergunta macro? É aquela pergunta que se refere à existência. Eu estou sendo feliz? Dentro do que está me sendo possível, eu estou vivendo bem? Será que eu estou fazendo as coisas certas no trabalho? Será que eu estou sendo errado com os meus filhos, ou com meus familiares, ou com meus pais? Será que eu estou dando um bom sentido para a minha vida? Se eu morresse amanhã, será que eu teria aproveitado bem a minha vida? Então todas essas perguntas são perguntas macro. E o que seriam as perguntas micro? É o que eu preciso fazer no dia a dia para essas perguntas macro terem sentido? O que eu quero é ser feliz, beleza, então essa é uma coisa muito bonita. Tu quer ser feliz no quê? No relacionamento? Ótimo. Bom, e aí, no teu dia a dia, como é que tá o teu relacionamento? Ruim. Por que ele tá ruim? Porque eu tenho problemas com a minha mulher, ela tem comigo, a gente já tentou consertar e não deu certo, mas a gente continua juntos. Bom, então a pergunta micro se questiona, entra em conflito com a pergunta macro, porque na realidade no dia a dia eu estou vivendo mal. Eu posso falar bonito sobre a pergunta macro? Não, porque veja bem que é importante ter um relacionamento mais aprofundado, complexo de amizade, etc. Mas a verdade é que isso não existe para muitas pessoas. E se elas fizessem essa pergunta no micro, elas teriam que mudar. Eu já vi pessoas engolindo cada sapo, não porque elas são bondosas. As pessoas, quando toleram coisas muito pesadas, não é porque elas são bondosas, é porque elas têm medo de lidar com a mudança.
medo de fazer alguma coisa em relação ao sapo que ela está engolindo. Por exemplo, uma mulher muitas vezes vai preferir engolir o fato de que foi traída a buscar o bem-estar dela. E, de novo, vamos entender, traição não significa necessariamente apenas sair com outra pessoa, ter sexo com outra pessoa. Pode muitas vezes ter desviado o dinheiro do próprio esposo, da própria esposa, sem que, obviamente, ele ficasse sabendo. Então, existem 1000 formas de traição. Então, a grande base, muitas vezes, é como que cada um vai acabando engolindo seus devidos sapos, porque, na realidade, eles têm medo. Tantas vezes eu vejo o medo travestido de bondade. Eu não me separo por causa dos meus filhos, mas na realidade não me separo por uma questão financeira. Eu não me separo por causa dos meus filhos, representa 20% da verdade, 80% é a parte financeira. E daí reclamam para aliviar o peso. Sem a menor dúvida, Bruno, é exatamente isso, certo? A reclamação não deixa de ser uma agressividade direcionada para alguma coisa simples. Eu vou reclamar de um vento, vou reclamar do frio, não deixa de ser uma agressividade. E como a gente já falou em outra live, a agressividade é uma coisa prazerosa. Então, sim, reclamar é fácil, mudar é difícil. Muita gente não se pergunta porque tem medo de se provocar. Exatamente isso, Karina. Né? Kaká. Né? Então, a grande questão acaba sendo qual... É fácil fazer as perguntas macro. Será que eu estou vivendo bem? O que é o bem? O que é felicidade? E aí tu até defines existencialmente essas coisas. Filosoficamente fica bonito, só que a verdade muitas vezes é que torná-las real, prática no dia a dia é dolorido e as pessoas muitas vezes não querem pagar os preços das dores. Tem gente que vira para mim e diz, Bayar, eu só vou finalizar um relacionamento a hora que eu tiver certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Bom, como é que tu teria certeza? Quando eu não gostar mais da pessoa. Ups! Erro de base. Por quê? Porque praticamente todas as separações que a gente vai acabar tendo na vida, salvo os relacionamentos absolutamente péssimos, quase todos os relacionamentos vão acabar nós gostando da outra pessoa. Por quê? Porque tu não encara a pessoa como sendo 100% ruim. Ninguém quando tu olhas para uma pessoa com quem tu tivesse uma história longa, uma história que tiveram seus momentos bons, tu gostas de partes da pessoa, tu gostas de partes da história, das características dela. Então, a questão não é mais se tu gostas ou não gostas da pessoa. Essa é a pergunta errada. Nós nos separamos porque a gente parou de gostar. Nós nos separamos porque está custando mais do que o gosto. Nós gostamos da pessoa, só que o preço de ficar com ela, os contras de ficar com ela, são mais pesados do que os prós. Não tem a ver com não gostar mais. Tem gente que diz para mim, eu vou largar o meu relacionamento o dia que eu tiver certeza de que eu já fiz de tudo. Eu olho e digo, estamos com um problema. Você nunca terá feito de tudo na sua vida para melhorar um relacionamento. Isso não existe. Eu me lembro que eu estava num congresso em 96, o primeiro congresso que eu participei internacional, foi no Maksud, faz tempo, e aí tinha um grande professor que se chamava Steve DeShazer, e aí ele comentou de uma paciente dele, que em determinado momento ela disse, eu só vou abrir mão do meu filho, do meu marido, não me lembro exatamente se era filho ou marido, não importa, a hora que eu souber que eu fiz tudo. Ele disse, bom, você já tentou caminhar no deserto com uma melancia sobre a cabeça, com um casaco de neve? Aí ela olhou e disse, claro que não. Falou, bom, então você não tentou de tudo. E é esse o ponto, a gente nunca tenta de tudo. Em nada. A gente nunca tentou de tudo na profissão, nós nunca tentamos de tudo no relacionamento, com os filhos, com os pais, com o marido, com a esposa, a gente nunca tenta de tudo. Mas não é para tentar de tudo. A pergunta é se vale continuar tentando mais. Porque tempo é vida. E na realidade, quanto que vale eu usar da minha vida para melhorar isso, ou melhorar aquilo, ou manter um relacionamento, ou sair desse relacionamento? Para mim, está muito claro que as pessoas, até mais ou menos seus 30 anos de idade, elas buscam felicidade, depois elas buscam conforto, elas buscam comodidade, então elas começam a aceitar coisas que de outra forma elas não aceitariam. E aí elas começam a viver no modo operandi de continuemos no dia a dia. E aí eventualmente desenvolve algo chamado distimia, que nada mais é do que uma depressão leve. Na realidade é a ausência praticamente de prazeres, a ausência de vontade, a pessoa faz no automático. Isso é distimia.
Muitas pessoas são distímicas por uma razão muito simples. Elas não estão tristes, elas só estão apáticas, sem vontade. Isso é distimia. A distimia costuma ser o efeito de viver mal. Eu tenho aqui uma certeza sobre o ser humano. O ser humano, curiosamente, diz assim: o ser humano vive pouco. Mas quantos anos a pessoa viveu? 75, 80, 85, 90? Mas por que alguém que viveu 75, 80, 85, 90 diz que viveu pouco? E aí, com o tempo a gente entende, ela não viveu pouco, ela viveu mal. Ora, o ser humano vive mais do que a maioria dos animais no planeta Terra. Mesmo assim, ele diz que viveu pouco. Por quê? Porque ele vive mal. Ele vive mal nos seus casamentos, nas suas profissões, nas suas relações com seus filhos, nas relações com seus amigos. Vive mal. Pessoas atormentadas pelo seu passado, pessoas atormentadas pelo que elas não conseguiram superar, pessoas magoadas. Eu já vi gente de 80 anos que não conseguiu superar o que o pai fez de bobagem quando a pessoa tinha 10 anos de idade. Nada contra, mas o problema é que o peso acaba sendo especificamente da pessoa que está ali, está viva. Então tem pessoas que carregam as dores das suas vidas por todas as décadas. Seria curioso tu olhares para os olhos de uma pessoa de 85 anos de idade e perguntar como é que tu te sentes. O meu pai acabou com a minha vida. Tu pensas, mas tu tens 85 anos de idade? Como assim tu responsabilizas o teu pai as bobagens que ele fez quando tu tinhas 8 anos de idade, 10 anos de idade? O que o pai fez, o que a mãe fez, o que as pessoas fizeram conosco, relativamente pouco importa. O que importa é o que nós vamos fazer com isso. O que nós vamos fazer com o que foi feito conosco. De uma maneira geral, as pessoas vivem pouco porque elas vivem mal. Mas eu garanto a vocês que se a gente vivesse que nem o Yoda, sei lá, 700 ou 800 anos de idade, 700, 800 anos de vida, as pessoas iam ter casamentos ruins de 400 anos, as pessoas iam ter profissões ruins de 500 anos. Elas iam chegar nos 800, 900 anos e diriam, eu vivi pouco. E de novo, elas teriam vivido mal, muito mal. Tá? Então, pessoal, a ideia é pagar os preços. Primeiro é entender, né? Tem gente que não entende. Eu tive uma doença grave em 2012 e começou mais ou menos no dia 9 de março de 2012. Eu tive uma crise de raiva que eu não explodi. Eu não sou um homem que explode. No dia seguinte eu comecei a passar mal, mas eu não percebi que eu estava passando mal. Eu apenas não entendia, eu não percebia, eu apenas sentia. Mas foi passando tempo. Demorou 6 dias para ir para o hospital. E é assim que a gente vive. A gente está mal, a gente nem percebe. Alguém chega para nós e diz, eu acho que você está triste. A pessoa diz, nossa, eu não tinha percebido. Eu acho que você está bravo. Nossa, eu não tinha percebido. Eu acho que você está ansioso. Nossa, eu também não tinha percebido. Então a primeira parte, muitas vezes, para nós conseguirmos viver bem, é nós observarmos a nós. E aí, ao observarmos a nós, nós vamos ter que olhar o que está doendo. Na medicina é bem mais simples, tu tem uma tomografia, tu tem uma ressonância, tu podes olhar o braço cortado, fica mais simples. Mas, pois é, na psicologia não fica, na vida não fica, porque as dores elas não são visíveis, elas só são sentíveis. Peço desculpa pelo neologismo. Então, a questão acaba sendo o quanto que eu estou vivendo bem, porque na realidade, honestamente, não importa os sentidos do que cada um dê para a sua vida, o que importa é cada um viver bem. E muitas vezes, para viver bem, a gente vai ter que questionar o que a gente aprendeu como certo. Até porque muitas vezes o que a gente aprendeu como certo, diga-se passagem, faz mais mal do que bem. Quer ver uma pessoa que diz assim, o certo é você sempre fazer as pessoas acreditarem no que você acredita, e tu fica insistindo? Que coisa! E aí a Karina fala, quando o corpo fala, enquanto a cabeça nem se deu conta. Sim, né? O corpo está levando o efeito do que está passando na cabeça, só que a gente não percebe. Isso é emoção. O que é emoção? É o efeito fisiológico do nosso pensamento. As pessoas acham que emoção e pensamento são duas coisas completamente diferentes. Isso é absolutamente errado. Isso é um conceito errado da psicologia. É um conceito antigo da psicologia, errado da psicologia, da filosofia, dos poetas. Não existe essa independência entre razão e emoção. Isso é uma bobagem. O que está passando na minha cabeça está alterando meu corpo. O nome dessa alteração no corpo é emoção.
Então a emoção é o efeito fisiológico do pensamento sobre o corpo, é o efeito no corpo do pensamento, da mente. E a Fernanda, às vezes não queremos enxergar, sem a menor dúvida, Fernanda. A ideia é sempre, bom, qual é o peso de enxergar, qual a dor de enxergar. Se eu enxergar determinado problema, o que isso vai exigir de mim? Se eu enxergar que eu estou numa profissão ruim, que eu estou desperdiçando a minha vida e que eu estou nessa profissão há anos, eu só reclamo, se eu percebo isso, o que eu vou fazer com isso? E muitas vezes eu não quero fazer coisa alguma com isso, então é melhor não enxergar. E aí o Ronaldão, olá Ronaldão, desculpe, você disse que não importa o que nós fizeram, mas sim o que fazemos com isso, mas pergunto, não é o passado que nos molda a pessoa tímida, depressiva? Perfeito, Ronaldão. Pois é, meu amigo, o negócio é o seguinte, Ronaldo, o que as pessoas fizeram conosco nos molda, sem a menor dúvida, e esse é um grande problema. Só que o conceito da ideia de liberdade seria nós conseguirmos entender o que fizeram conosco e nós vamos aprender a lidar bem com isso de uma tal forma que nós aprendamos a viver melhor. Então a gente não pode fazer coisa alguma com relação ao que fizeram conosco. O que a gente tem que fazer é ter sabedoria para lidar bem com o que fizeram conosco. Certo? Quando que as pessoas mudam às vezes, já que buscamos o prazer e a vida está ruim hoje? E o qual pesa mais? Bruna, essa tua colocação é extremamente importante e na realidade o que acontece é basicamente o seguinte, nós temos aqui coisas boas e aqui tem as coisas ruins, então o relacionamento bom está assim, mas muitas vezes começa a acontecer isso aqui, às vezes vai se perdendo bom, vai se perdendo bom, vai se perdendo bom, vai se perdendo bom, fica pior do que o que já tinha de ruim, pronto. Então não é nem que aumentou ruim, só perdeu o que tinha de bom. Muitas vezes o que tem de bom diminui um pouco, o que tem de ruim aumenta. Então, em grande parte, a ideia vai ser, quando essa mão estiver abaixo dessa, quando tiver mais coisas, mais prós do que contras, ok, mas quando tem mais contras do que prós, tu até pode tentar diminuir os contras, só que às vezes não é possível. De novo, vamos pensar no casamento. Muitas vezes tu pode ter coisas ruins que acontecem, mas elas não têm solução. De repente, se chegou à conclusão de que o marido quer voltar a morar no lugar onde a família mora em outro país, a mulher não quer abrir mão do Brasil, os dois se separam. Eu dei um exemplo super simples, mas a ideia é essa mesma. Muitas vezes é simples assim. Então, eu não iria exatamente o que pesa mais no que se refere à mudança da vida, mas sim se tem mais prós ou mais contras, mais custos ou mais benefícios. Então, a dor muitas vezes pode pesar um pouco mais, mas na realidade a gente tem um problema grave, né? Que é muitas vezes a gente valorizar muito mais a dor. Então a pessoa viaja, ela tem 10 dias numa boa viagem, ela se foca na noite em que teve um problema num restaurante. Então tiveram 10 dias, vamos botar 16 horas acordado, foram 60 horas, e aí tiveram 2 horas ruins no restaurante e ela se foca nas 2 horas, não nas 158 horas da viagem que foram boas. Não, ela se foca nas 2 horas de restaurante ruim. Então muitas vezes, infelizmente sim, o que acontece é que a dor, a gente se foca mais na dor, a gente tem mais facilidade para focar nessa dor, mas a ideia é buscar ser justo. Então muitas vezes, tem gente que vira para mim e diz, meu pai me batia. Aí eu pergunto, quantas vezes teu pai te bateu? 3. Tá, e ele te bateu como? Um tapa na bunda. Tá. Você mereceu? Sim. Certo? Então, muitas vezes, a gente foca no... Meu pai me batia, dá a impressão que tu tens um péssimo pai, a hora que tu observas exatamente o que o pai fez, em que momento e por quê, tu vai descobrir que teu pai não é tão ruim quanto... Mas até tu refletir sobre tudo isso, observares tudo isso, pensar sobre tudo isso, muitas vezes já sofreu por muito tempo, dizendo meu pai me batia, meu pai era um homem cruel. Né? Esse aqui é um vinho de um amigo meu, maravilhoso. Se vocês quiserem... Não, eu não estou recebendo nenhum dinheiro para isso. Mas é que eu estou querendo ajudá-lo mesmo. E porque ele merece. Quilômetro 49, de Mendoza, muito bom, muito bom. Enfim, voltemos. Certo? O problema da dor, ela é... Eu tenho uma... Algumas pessoas sabem disso. Eu tenho uma... estátua da justiça na minha sala. E tem gente que diz barbaridade. Que tu fizeste direito, eu falo, não, eu gosto da filosofia da justiça, eu gosto de pensar o que é justo, mas definitivamente não especificamente do direito em si, certo?
Então, o grande problema muitas vezes é que a dor vai contar mais, vai pesar mais por uma questão basicamente de seleção natural darwiniana, certo? Porque, de novo, pensem em ter uma dor violenta nos próximos 2 segundos e pensem em ter um prazer enorme nos próximos 2 segundos. Prazer enorme nos próximos 2 segundos não tem como. Quer uma dor violenta, quer uma dor intensa, dá um soco na parede. Tu vai sentir essa dor. O que isso significa? Que o nosso cérebro ele está mais preparado, por assim dizer, para sentir dor do que para sentir prazer. Então a gente tem a facilidade de ser injusto conosco, com a nossa história. As pessoas olham para o passado. Tem ideia mais cruel do que confiança é algo que demoramos anos para fazer, para construir, e segundos para destruir. Ou seja, tu pode ter anos de coisas boas, aí acontece uma coisa ruim, a pessoa diz, foi ruim, a pessoa não é confiável. Não é verdade, eu tive grandes amigos até meus 15, 16 anos de idade, e foi ótimo por um tempo, até que acabou as afinidades, mas naquela época foi bom, então tiveram os momentos bons e acabou um dia. Nós temos um conceito, segundo Van Halen, não me lembro qual é a música, mas a pergunta é, quando você sabe que é amor? E ele responde no meio daquelas guitarras de Van Halen, quando você sabe que é para sempre, quando dura para sempre, perdão. E bobagem, que bobagem. Tem amores que duram por 1 ano, tem amores que duram por 1 mês, tem amores que podem durar por 10 anos, por 50 anos, mas não deixa de ser amor. Muitas vezes a gente cria expectativas irreais para nós mesmos, para a nossa vida, e é por isso que a gente vive mal, porque a gente espera da vida o que ela nunca vai acontecer. A vida não é feita de grandes momentos de felicidade, a vida é feita de pequenos momentos de felicidade todos os dias. Momentos de felicidade, momentos de néctares. Então, qual é a ideia básica do sentido da vida? Qual é o melhor sentido da vida? Tá? O melhor sentido para a vida é aquele que nós conseguimos, talvez, unir 3 coisas. E, de novo, eu não estou dando resposta, a ideia é o caminho para a resposta. Eu só estou auxiliando no caminho para a resposta, e aí a resposta é de vocês. Certo? O melhor sentido para a vida tem 3 coisas. Uma é algo que te dê prazer, que te dê felicidade, está na nossa genética. É buscar o prazer e fugir da dor. Certo? Então, essa é a primeira parte. A felicidade, sentido da vida, algo que te dê prazer. Ótimo. A segunda parte do melhor sentido para a vida. Melhor, enfim, eu acredito que seja o melhor. Moral. É uma coisa que tu faz que te faz bem e tu te sentes uma boa pessoa ao fazer. Às vezes pode ser plantar orquídeas, às vezes pode ser cuidar dos filhos, às vezes pode ser cuidar do outro, às vezes pode ser assistir bons filmes e tomar bons vinhos. Então, juntar a moral e o instinto. Algumas pessoas tentam falar hoje em dia nesse sentido de purpose. Purpose, nesse sentido, seria a ideia de ter um propósito na vida. E a ideia básica dos propósitos sempre entra nesses 2 pontos. Felicidade e moral. Juntar esses 2, felicidade e moral. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas esse é meu cachorro quase rouco, um bulldog, por isso que late estranho. Enfim, então felicidade e moral juntos, certo? E aí juntar uma terceira parte, e aí seria o ideal, uma felicidade moral e livre. Livre em que sentido? Ninguém é livre se não questionar a si mesmo. É simples assim. Muitas vezes a gente pode ver algum sacerdote, não importa se rabino, se papa, se padre, se imã, não importa. O que importa é que a maioria das pessoas, ao seguirem dogmas, elas no fundo elas são reféns da moral que elas aprenderam. E não acredito que tenha algum dogma que contribua com um bom sentido para a vida, porque dogma é tomar como verdade aquilo que eu nunca questionei se vale a pena tomar como real para a minha vida.
Então a ideia é nós questionarmos inclusive todos os nossos dogmas, inclusive os dogmas ou leis que propuseram para nós, seja um papa, um padre, um imã, enfim, e por aí vai. Um imã. E Bar, como que fica a justiça, leis e crimes no meio da moral de cada um? Aí, ferro. Bom, o que é crime para um não vai ser para o outro, é simples assim. Eu não acho criminoso fazer uma piada com relação a Jesus, mas eu também entendo que tem pessoas que consideram isso criminoso porque elas se sentem ofendidas, certo? O pessoal, se não me engano foi alguma história, fizeram uma charge na França alguns anos atrás com relação a Maomé, e aí teve uma repercussão de tiro, teve gente que morreu, enfim. Então, para eles foi crime. Tem um livro que eu acho muito bom chamado Passeio dos Céticos, e eles praticamente diferenciam 3 formas de pensar sobre a vida. Uma é uma forma onde as pessoas dialogam de maneira leve. A outra, as pessoas são absolutamente certezas das suas ideias, e pronto. Uma não está dando bola para nada, que são os hedonistas. Tem aqueles que são super religiosos, ou super fanáticos, ou super dogmáticos, e dizem que quem pensa diferente de mim está errado. Também não me parece uma boa ideia. E os filósofos, que seriam aqueles que são capazes de discordarem, mas não precisar se matar. Então, eu acho sim que precisamos de leis, obviamente, mas o conceito de crime para uma pessoa pode não ser para outra. Existem culturas que podem achar que é razoável apedrejar uma mulher que não está vestida de acordo com o que eles acham que deveria estar vestida. Existem culturas e culturas. Então, a primeira ideia é nós entendermos que o que é certo para um não é para o outro. E essa é uma discussão complicada com relação à justiça, até onde que um punhado de pessoas que tem a capacidade de lei vai dizer para o outro que você está errado, então eu vou prender você. Mas enfim, sim, aí nós precisaríamos entrar num conceito filosófico de como estabelecer leis para uma sociedade, mas saindo saindo da ideia lícita ou ilícita, o que é certo para um, eventualmente errado para o outro. Exato, Munir, é muito complicado essa ideia de leis, o que é certo e o que é errado. Tudo que eu sei é que as pessoas precisariam se ouvir melhor. Tem uma expressão que eu gosto muito que diz: vamos concordar em discordar. Você acha que você está certo, eu acho que eu estou certo, e ok, não precisamos discutir. Eu entendo o seu ponto de vista, você entende o meu ponto de vista, a gente não precisa se matar, certo? Então é apenas uma questão de questionar o próprio sentido da vida nesses aspectos, tá? Então, pessoal, vamos tentar resumir aí. Um bom sentido para a vida, talvez o melhor, seja aquele que dá prazer, que seja dentro de uma moral que vocês considerem adequadas para vocês e que tenha sido questionada. Eu já vi muitas pessoas perdendo suas crenças perto dos seus fins, e aí elas deixam de ter o sentido da vida definido. Pessoas que dizem: eu não consigo mais acreditar em Jesus ou Maomé, ou seja lá o que for, porque não acontece nada de bom. E tudo bem questionar sobre isso, e é difícil, mas muitas vezes, para nós sermos livres, nós precisamos não ter certeza das coisas. E quem é que consegue abrir mão de não ter certeza das coisas? Quem é que consegue abrir mão de dizer... A minha ideia é uma. Eu tenho um grande amigo que é o Zaig, outro que foi um grande amigo, por muito tempo a gente teve bastante contato. E o Zaig tinha uma frase, que foi uma brincadeira que a gente colocou na época que trocava e-mail: o que é que eu gostaria que escrevessem no meu túmulo? A resposta, a frase da lápide era: parecia uma boa ideia naquela época. Não é certeza de coisa alguma. A busca das certezas na vida muitas vezes é o que complicam a vida, porque não tem como ter a certeza. Eu quero ter certeza que o divórcio é a melhor coisa. Eu quero ter certeza de que ter filho é a melhor coisa. Eu quero ter certeza de que esse é o jeito certo de conduzir minha vida. Eu quero ter certeza de que se eu fizer isso, eu vou me dar bem no futuro. Eu quero ter certeza de que... Certeza, esse é o problema.
Não dá para ter certeza. Nós não conseguimos ter certeza das coisas, porque são possibilidades, não são certezas. São pontos de vista, não são certezas. Claro, tem as pessoas que vão se apegar nisso dizendo, não, eu estou certo, você está errado, eu não vou nem ouvir o que você pensa. É que nem conversar sobre política com algumas pessoas. Elas estão tão enraizadas nas suas ideias que elas não estão dispostas a ouvir, elas não estão dispostas a refletir sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro acredita, sobre o quanto que elas mesmas estão falando bobagens ou não. Certo? Então, criar o sentido para a vida, um bom sentido para a vida, é, por um lado, complicado. Vamos pensar no aspecto que acontece com frequência no Brasil. A nossa educação se baseia essencialmente em passar na faculdade, em passar no vestibular. Então, química, biologia, física, matemática, blá, 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 blá. Tudo bem, nada contra. Só que, se nós fôssemos para os Estados Unidos, por exemplo, nós teríamos aula de marcenaria, nós teríamos aula de música, de culinária, nós teríamos aula de pintura, nós teríamos aula, eventualmente, de várias coisas. Por que isso é muito importante? Porque muitas vezes a gente fica sem sentido para a vida porque a gente não conheceu a vida direito ainda. A gente ficou tanto tempo, nos primeiros 17, 18 anos de vida, se focando em passar no vestibular, que nós não experimentamos a vida. É preciso experimentar a vida. A vida é um grande buffet. Nesse buffet, tu pode te alimentar de muitas coisas ao longo do tempo. Tu pode te alimentar de um relacionamento, tu pode te alimentar de viagens, de trabalho, tu pode te alimentar de muitas coisas. Só que na escola a gente é alimentado com poucas coisas no geral. A gente não aprende. Tem pessoas que não sabem se elas gostam de pintar ou não, porque na realidade elas nunca pintaram. Seja uma parede, seja um quadro. Tem pessoas que não sabem se elas gostam de marcenaria ou não, porque elas nunca brincaram de marcenaria, elas nunca fizeram um móvel. Tem pessoas que não sabem se elas gostam de cantar porque elas nunca tiveram aula de canto. Tem pessoas que não sabem se elas gostam de cozinhar porque elas nunca cozinharam. E tudo que elas sabem é que de repente o negócio é trabalhar e a hora que elas param de trabalhar elas não sabem mais o que fazer da vida. Elas não têm mais nada. Mais nada. E isso é um problema. Se a gente fosse parar para pensar na nossa formação é mais ou menos assim. Olha, biologia, química, física, educação física. Na educação física a gente vai ter futebol, basquete, aí depois, inglês. Aí nós temos que passar no vestibular, que está referente a essas coisas, aí a gente passa no vestibular, a gente foca na faculdade de novo. Nós não somos ensinados a saborear o que a vida oferece ou tem para oferecer. A gente é ensinado a seguir pensamentos e não questioná-los. Não é uma questão de seguir um padre, um papa ou uma irmã. A ideia é questionar o que eles dizem para nós mesmos, não para eles. Se nós acreditamos, se nós não acreditamos, se nós acreditamos no que nós dizemos que nós acreditamos, afinal de contas, será que aquilo que a gente acredita a gente é questionar? E muitas vezes não. Infelizmente, as pessoas vão só seguir o que elas aprenderam como certo a vida inteira. Aí a Fernanda coloca o que nos limita é a insegurança com relação ao novo. Sem a menor dúvida, Fernanda. Mas em grande parte, vamos pensar no novo. O novo não é exatamente tanto o problema. O problema é o preço que o novo pode trazer. Eu não tenho medo de repente, ganhar na Mega Sena e o que seria a vida sendo rico. Eu não vou ter medo disso exatamente porque eu só vou pensar em coisas boas. O problema é quando a questão do novo implica em dores e a gente não tem muitas vezes clareza de quais são as dores, mas tem. Tá? Então vamos por partes. Oi, Cláudia, grande Cláudia. Música química do Legião Urbana. Cláudia, aí eu me compliquei. Não me lembro exatamente de qual aspecto da música tu estás falando. Tá? Então, qual que é a grande coisa? É nós tentarmos ver exatamente o que é razoável para nós, questionar as nossas ideias, os nossos objetivos, saborear a vida. Vocês já fizeram mergulho, vocês já mergulharam alguma vez, vocês já fizeram paragliding, vocês já tocaram alguma música, vocês já viajaram para lugares que não tem a ver com compras. Tem pessoas que descobrem o sentido para a vida delas quando elas entram em contato com coisas que elas nunca tinham entrado em contato. Gostar de cozinhar, eu sempre volto para comida, é impressionante. Mas eu gosto de cozinhar, fazer o quê? Né? Pois é. A Karina está falando que conhece um excelente psicólogo, se aventurou na cozinha, na pintura, e saiu muito bem. Tudo bem. Não tudo muito bem, ela está sendo boazinha. Né? Mas isso
aí a grande questão, a gente precisa saborear a vida. Eu vejo muitas pessoas que estão com 50 anos e não saborearam coisa alguma da vida ainda. Elas seguem os protocolos. Eu vou fazer biologia, química, física na escola, eu vou passar no vestibular, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer um estágio com a faculdade, aí eu vou ganhar meu dinheiro, aí tem que comprar uma casa, aí tem que namorar, tem que ter um filho, 2 filhos, aí tem que trabalhar e se dedicar para pagar a casa, para pagar a escola dos filhos, e aí o tempo passa, e agora tem 55, 60 anos de idade, e agora continuar trabalhando. Nossa, que porcaria, certo? De novo, o porcaria saiu, desculpas. Mas é porcaria assim, as pessoas vivem automaticamente e por causa disso que muitas vezes elas não saboreiam o que elas poderiam. Eu lembro de um paciente que eu atendi, ele era um grande profissional e ele estava com ideias suicidas, enfim. E aí ele gostava de uma coisa, só que era uma coisa meio estranha, que era bater fotos. Ele tinha todo um esquema de câmera, uma câmera fotográfica profissional, cheia de história, e ele não buscava o sentido da vida dele, que acabou sendo parte do sentido dele, pelo menos, que era bater fotos. Afinal de contas, o que iam pensar de um homem batendo fotos num parque, num sábado à tarde? A hora que ele conseguiu não se preocupar com a opinião dos outros, ele começou a viver bem, certo? Se munir, a liberdade financeira, sem a menor dúvida, ajuda muito bem. E se a gente parar para pensar, esse é um dos aspectos importantes da vida, a gente vai descobrir que a gente precisa de menos dinheiro para viver bem do que nós realmente achávamos. Eu já vi pessoas que têm muito mais dinheiro do que precisam para os próximos anos, mas não conseguem fazer outra coisa na vida porque elas não sabem o que fazer com a vida, a não ser ganhar dinheiro. O que eu acho bastante triste. Afinal de contas, a maioria das coisas boas na vida tu não precisa pagar caro por elas, não. Tenta dar uma olhada para os momentos de felicidade, tu vai ver que eles não eram muito caros. Enfim, então olhar para o sentido da vida, questionando o sentido da vida, criando novas possibilidades, saboreando outros aspectos da vida e assim tornando a vida melhor, certo? Não necessariamente querendo impor, não necessariamente querendo ter certeza de que esse é o melhor sentido para a vida, porque na realidade não tem como ter certeza, porque a gente muda de ideia. O que faz sentido na vida uma época não faz sentido na vida na outra. Se uma pessoa continua pensando como sendo certo nos 40 o que ela pensava quando tinha 20 ou 15, eu acho que tem alguma coisa estranha, certo? Bom, pessoal, eu estou aqui com uma ideia para a próxima live. Eu acho que talvez seja gratidão. Gratidão, claro, do ponto de vista que não é exatamente o normal colocado aí, tá? Mas gratidão e como isso pode auxiliar na vida, me parece um bom caminho. Então, pessoal, resumindo, a vida não tem sentido por si, nós é que damos sentido à vida. Às vezes o sentido que a gente dá à vida foi colocado na nossa cabeça quando nós éramos crianças, bebês, adolescentes, pré-adolescentes, e aí a gente vai seguir a vida inteira isso. O ideal é nós questionarmos isso para nós vermos se nós queremos buscar isso, se nós queremos usar a nossa vida para ser pai ou mãe, ou como é que a gente quer entender a velhice, como é que a gente quer lidar com os nossos 70, 75, 80 anos, como se preparar para isso em termos de viver bem, quais sabores que a vida tem para oferecer que eu nunca tentei. Muitas pessoas, ao seguirem um protocolo do viver, elas deixam de viver porque é uma proposta que não tem sentido para elas. Tem pessoas que elas não veem sentido em casar ou namorar, e elas estão certas. Mas aí vem nós que somos de uma época que dizer esse é o certo, tem que casar, né? Tem que namorar e casar. E bobagem, isso é uma visão muito pequena da vida. Eu gosto muito da ideia de o quanto que a vida hoje em dia permite mais liberdade, porque hoje em dia já não se pega tanto na questão de esse é o certo. E não é esse é o certo segundo o ponto de vista de quem. Então, pessoal, eventualmente a próxima live vai ser
sobre gratidão. Temos mais 18 segundos. Eu agradeço a presença de todos, espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês. E até a próxima, então. Grande abraço. E é isso aí. Curtam bem o domingo e deem bons sentidos para suas vidas. Tchau, tchau.